A Iugoslávia, cujo nome significa País dos Eslavos Sul, é um antigo país do leste europeu banhado pelo Mar Adriático, localizado na Península dos Balcãs, somando os 23 milhões de pessoas ali habitando. Suas fronteiras margeiam Itália, Hungria, Albânia, Romênia, Bulgária, Grécia e Áustria. A capital da Iugoslávia, por sua vez, era Belgrado, cidade localizada sobre o rio Danúbio e uma das maiores cidades do sudeste europeu. Sua formação étnico-cultural era extremamente diversa, o que se pode observar por sua grande área de 225.804 km², além da formação de inúmeros países nesse conflito, como a Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Kosovo, Sérvia, Montenegro e Macedônia do Norte. O processo da dissolução em si começa em 1991 e termina em 2008, ainda que seus conflitos tenham se iniciado muito antes. É preciso ter em mente que essa região sempre esteve cheia de conflitos. A nossa contextualização dos antecedentes começa em 1389, com a Batalha de Kosovo, tratada entre o príncipe Lázaro da Sérvia e os invasores do Império Otomano. Este que comandava toda a região da Iugoslávia antes da Primeira Guerra Mundial, levando à vitória. No século XIX, após sucessivos levantes, a Sérvia tornava-se um principado independente no interior do Império Otomano. Em 1882, a Sérvia proclamava sua plena independência, passando a ser a potência regional da Península Balcânica. Ao longo de todo esse tempo, em Belgrado, capital da Sérvia, nascia um sonho, o da Grande Sérvia, que consistiria em agrupar todos os sérvios dispersos entre Sérvia, Croácia e Bósnia-Herzegovina, sob domínio sérvio. O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, por um estudante em Sarajevo, em 1914, foi um ingrediente que faltava para o começo da Primeira Guerra Mundial. Com o fracasso dos austríacos na Primeira Guerra, os eslavos construíram o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, sendo nomeado em 1929 como o Reino da Iugoslávia. Em 1941, diante do perigo da Iugoslávia entrar em favor dos aliados por causa da pressão popular, os alemães e seus aliados ocuparam o país, dividindo-o entre Alemanha, Itália, Bulgária e Hungria. Diante disso, Ante Pavelić fundou um movimento fascista e nacionalista na Croácia, abarcando a Bósnia e Herzegovina. Os sérvios foram desumanamente trucidados. Sua resistência, portanto, era controlada por dois grupos, Tjeniks de Mihajlović e os partisãs de Josip Broz Tito. Quando a guerra se deu por terminada, a monarquia foi abolida. A Iugoslávia, portanto, em 1946, vira a República Popular Federativa da Iugoslávia, que vence as eleições com Tito no poder. Apoiando assim sua enorme popularidade, Tito procurou seguir uma orientação independente de Moscou. Ao contrário dos soviéticos, os iugoslavos promoveram a descentralização política e administrativa, dando prioridade à gestão local e reduzindo a intervenção do governo central. Com isso, Tito atraiu para si o ódio de Stalin, que não admitia dissidências nem manifestações de autonomia. Assim, em 1948, a União Soviética rompeu relações diplomáticas com a Iugoslávia. Já em 1980, Tito morre e todo o crescimento econômico entra em crise novamente. Desemprego, inflação e dívida externa passaram a fazer parte do cotidiano do povo iugoslavo. Em 25 de junho de 1991, depois de um plebiscito, os parlamentos da Eslovênia e da Croácia declararam a independência. Slobodan Milošević, eleito presidente da Sérvia em 1989, não aprovou a autonomia das duas repúblicas. Estourou, então, a guerra civil que seguiu a secessão. Terminou com grande parte da antiga Iugoslávia reduzida à pobreza, enormes perturbações econômicas e persistentes instabilidade em todo o território onde ocorreram os piores combates. Depois dessa, muito sangrenta, a região apresentava os seguintes estados soberanos: a Eslovênia, a Croácia, a Iugoslávia, Sérvia e Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. Como já foi dito, em 1991, a Croácia e a Eslovênia se separaram da federação, declarando independência. Em represário, o exército iugoslavo, controlado pelos sérvios, invadiu os dois países, dando início à Guerra Civil. No ano seguinte, a Macedônia e a Bósnia e Herzegovina também se declararam independentes. A decisão não foi aceita pelos sérvios residentes na Bósnia, provocando uma rebelião que levaria a uma violenta guerra civil no interior da república. A Iugoslávia via-se assim às voltas com duas guerras civis, uma envolvendo a Sérvia, a Croácia e a Eslovênia, e a outra colocando em confronto os sérvios e os bósnios na Bósnia e Herzegovina pela sua independência.
Começou então o processo de limpeza étnica, liderado pelos sérvios. Valia tudo, desde massacres coletivos e estupros sistemáticos de mulheres bósnias que, pela lei vigente, tendo filhos de pais sérvios, dariam luz a crianças sérvias legítimas. Esses conflitos, portanto, foram suspensos em 1995 por meio de alguns acordos de paz mediados pelos Estados Unidos, incluindo o Acordo Dayton, pacificando a Bósnia pelo envio de tropas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A partir de então, a Iugoslávia ficou reduzida às repúblicas de Sérvia e Montenegro. Em 1997, teve início uma nova guerra civil envolvendo a província de Kosovo, na Sérvia. Com o fim do conflito em 1999 e o afastamento do presidente Slobodan Milošević, a Iugoslávia ingressou finalmente na transição para a democracia. Em fevereiro de 2003, a República Federal da Iugoslávia foi declarada extinta pelo Parlamento Iugoslavo em sua última sessão. Em seu lugar, foi criado o Estado da Sérvia e Montenegro. Em 2006, os eleitores de Montenegro votaram pela independência de Montenegro, da sua união com a Sérvia. Em 3 de junho de 2006, Montenegro declarou sua independência formalmente, com a Sérvia seguindo o exemplo 2 dias depois. Em 17 de fevereiro de 2008, Kosovo se tornou uma ilhota independente, ao se desvencilhar da Sérvia efetivamente, provocando a dissolução da Iugoslávia, acabando com quaisquer vestígios do antigo bloco. Por trás de todos esses conflitos, uma série de símbolos permeavam a região. Sua bandeira, portanto, é o elemento que mais representa sua nação, e essa, por sua vez, sofreu alterações. A princípio, a bandeira era colorida, composta por 3 cores: vermelho, branco e azul, respectivamente. Estas representam o pan-eslavismo, que defende a união dos povos eslavos em um só Estado. Essa versão não contava com brasões ou com desenhos, compostas apenas pelas 3 faixas de cor, diferente da que foi implantada depois da Segunda Guerra Mundial com a inserção do comunismo. A nova possui uma bandeira vermelha, o principal símbolo de tal ideologia política, localizada ao centro das 3 faixas, que foram mantidas.